Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, 13 de novembro de 2022, na nossa série Encontros com a Paz. Quando fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel, hoje nós vamos adentrar ao capítulo 54, Razão dos Apelos. E Emmanuel coloca uma passagem de Pedro, que está nos Atos, capítulo 10, versículo 29. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Pedro, em Atos, capítulo 10, versículo 29. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Aí Emmanuel coloca: a pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto, invocava a presença do discípulo de Jesus atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu. E, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandastes chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filia à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. E, faltando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, tão somente para ouvi-lo falar? Esse, esse texto do Emmanuel, ele nos pede uma reflexão muito, muito profunda com relação aos apelos que cotidianamente nós fazemos. Eu penso que nós poderíamos separar esse texto, a meu ver, em duas partes. A primeira parte é uma análise de nós mesmos. Quando nós nos olhamos e tentamos, aliás, fazer uma análise se verdadeiramente temos capacidade intelectual e moral
para pedirmos a intervenção de determinados espíritos nas nossas leviandades de cada dia, nos nossos erros de cada dia. Quando o centurião Cornélio pede a presença do apóstolo Pedro por inúmeras questões particulares, primeiro ele sabia quem era Pedro, aquele que esteve muito próximo de Jesus. E o próprio Cornélio era um homem muito caridoso e reto nas suas ações, nas suas atividades de cada dia. Era uma pessoa muito ligada às questões morais e era uma pessoa extremamente ligada às questões religiosas e principalmente a todos os ensinamentos deixados por Jesus. Mas quando Pedro vai ao encontro de Cornélio, a primeira pergunta que Pedro faz é: por que razão mandastes chamar-me? Será que, na verdade, eu tenho condições? Será que, na verdade, eu preciso provar alguma coisa a você? Será que, na verdade, eu vou ter todas as capacidades intelectuais e morais da qual tinha Jesus para servi-lo, para atendê-lo? Será que, no caso, vamos voltar a nós, será que nós, quando fazemos uma solicitação, por exemplo, ao Dr. Bezerra de Menezes, a Eurípides, a Meimei, será que nós estamos assim agindo de plena consciência no sentido de, olha, eu errei, eu falhei, eu tropecei, eu fiz o mal a alguém ou alguma coisa, e estou recorrendo à sua ajuda, o seu amparo, o seu carinho, o seu perdão e tal, e tal, e tal. Será que nós conseguimos parar para refletir com relação a isso? Porque é muito fácil, dentro de uma reunião espírita, seja ela uma reunião mediúnica, ou seja ela uma reunião de desobsessão, uma reunião de estudo, sempre chamarmos pelos bons espíritos que já conhecemos, por tudo aquilo que realizaram, por tudo aquilo que fizeram. Emmanuel até coloca no final um exemplo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da sua requisição. E pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender o Espírito glorioso. Então, chamamos o apóstolo, pedimos a sua presença, pedimos o seu conselho, pedimos as suas palavras, mas será que nós, individualmente, será que nós, como grupo, temos verdadeiramente, como diz Emmanuel, o bom senso nas nossas atitudes de cada dia para realizar aquilo que realmente esperamos da presença do Espírito? Ou será que nós fazemos isso simplesmente para desencargo de consciência, para desencargo daquilo em que erramos, daquilo em que falhamos? Então, vejam, nesse primeiro ponto, quando estamos fazendo uma análise de nós mesmos, quando estamos fazendo uma análise da nossa postura, da nossa condição atual, é preciso que nós tenhamos muito cuidado
com relação a pedir o amparo, a pedir a ajuda, a pedir socorro de determinados espíritos de alta envergadura. Isso não é só para nós espíritas, isso está voltado a todos os segmentos religiosos. Até porque esses espíritos de alta hierarquia moral, que são verdadeiros emissários de Jesus na Terra, levando-nos ao ensinamento e ao melhoramento pessoal, íntimo, esses espíritos, às vezes, talvez chegariam até nós e diriam assim: Ué, por que razão está me chamando? Qual o motivo? E aí nós vamos falar para o espírito: porque, sabe, eu estou passando uma dificuldade, eu estou muito triste, eu estou muito aborrecido, eu estou muito depressivo. Então, parece que fica aí um espaço vazio entre a nossa solicitação e a alta envergadura desse espírito. Então, o primeiro ponto é: será que realmente nós temos condições espirituais e morais para solicitar a presença desses espíritos de tão alta envergadura? E aí partimos para o outro ponto, o segundo. Acreditar que esses espíritos, eles estão disponíveis todas as horas, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, para nos atender naquilo que nós precisamos, naquilo que nós necessitamos. Será que é assim? Quando fazemos um estudo das obras espíritas, não só aquelas do Chico, mas do Divaldo, do Raul Teixeira e de tantos outros médiums que merecem a nossa confiança, como também os espíritos que se comunicam com eles através da psicografia, o que nós vemos é que esses espíritos estão sempre em inúmeras atividades, atendendo através do trabalho, atendendo através do amparo a inúmeras coletividades, não só em espírito, mas coletividades em almas, aqueles, aliás, espíritos que estão encarnados na Terra. Então, parece que essa lição de Emmanuel vem mostrar para nós uma incompatibilidade entre o pedir e a quem pedir. E aí, pergunta de Pedro ao centurião Cornélio: por que razão mandastes chamar? Porque se nós formos pensar de uma maneira muito honesta, muito justa, o que nós vamos ver é que nós seguimos os nossos compromissos de cada dia, erramos e aí vamos em busca da espiritualidade para pedir socorro e para pedir perdão. Estamos novamente nos afeiçoando às antigas tradições religiosas. Erramos, falhamos, tropeçamos, e aí vamos em busca de uma determinada pessoa, expor a nossa fragilidade, o nosso erro, a nossa falha, a nossa queda, pedindo a essa pessoa uma clemência, um perdão e uma punição para aquilo. E depois voltamos à vida normal, como se nada tivesse acontecido. Pedimos a intervenção dos espíritos superiores
para determinadas situações, para determinados momentos da nossa vida, e como que no momento de mágica aquilo se ajusta, aquilo se resolve, e depois voltamos à vida normal. E quando fazemos um estudo do Evangelho de Jesus, e quando fazemos um estudo muito profundo das obras da codificação, observamos que não é assim que funcionam as coisas. Nós podemos, sim, solicitar o amparo, a ajuda dos benfeitores espirituais, mas clamar a presença deles para que venham solucionar e resolver os nossos problemas cotidianos é totalmente inviável. Porque muitas vezes os problemas eles são oriundos e frutos daquilo que nós mesmos solicitamos no momento em que preparamos o nosso reencarne. Por outro lado, essas dificuldades, essas dores, esses sofrimentos, na realidade são o mau uso do nosso livre-arbítrio nessa atual encarnação. O que eu estou sofrendo agora é fruto do hoje? Não. Então é fruto do ontem. O que eu estou sofrendo hoje é fruto de alguma coisa que eu possa ter feito aqui? É. Então não pertence ao ontem, pertence ao hoje. Então cabe a mim, mesmo que eu peça a ajuda, o amparo e assistência dos benfeitores espirituais, cabe a mim a modificação, a transformação e a resolução do problema e da dificuldade. E não acreditar que vamos todos nos sentar ao redor de uma mesa e solicitar a presença de um mentor, seja ele quem for, para nos orientar o que devemos e que não devemos fazer, o que devemos ter ou não ter, o que devemos falar ou não falar, pensar ou não pensar, sentir ou não sentir. Por isso que Pedro pergunta ao centurião Cornélio: por que razão mandastes chamar-me? Como que depositando em Pedro a resolução das suas dificuldades daquele momento. E Emmanuel termina o texto dizendo: quem de nós responderá afirmativamente? Teremos assim suficiente audácia de invocar o sublime Cefas tão somente para ouvi-lo falar? E isso acontece muitas vezes. Queremos a presença de um determinado espírito para ouvir a sua palavra, para ouvir os seus ensinamentos. Quando ainda morava em São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar na instituição espírita beneficente Verdade e Luz, que é lá na Rua Espírita, no bairro do Cambuci, em São Paulo, na capital, onde ali viveu o Batuíra, o Antônio Gonçalves da Silva, Batuíra, que todos conhecem. E muitas das pessoas, tive a oportunidade de trabalhar ali por 3 ou 4 anos, e tínhamos ali um grupo de desobsessão e trabalho mediúnico nas quintas-feiras, e as pessoas viviam reclamando por que que o Batuíra não se manifestava, por que que o Batuíra não se manifestava. Até que um dia, através de uma senhora, que infelizmente não vou me recordar o nome, que era neta, sobrinha, sobrinha neta do Batuíra, o Batuíra se manifestou. E de uma forma muito objetiva e muito simples, após uma pequena mensagem inicial, ele disse a todos: não há necessidade de que eu venha comunicar-me. O trabalho está correndo naturalmente, o trabalho está correndo de uma forma ordeira, tudo está sendo feito de conformidade
com os ensinamentos de Jesus e os postulados da doutrina espírita. Ora, se tudo está bem, para que a minha presença e a minha palavra? É claro que não foram nesses termos, mas a mensagem ela se dirigia a todos nós desta maneira. Ora, se tudo está bem, se tudo está funcionando corretamente, para que eu tenho que vir aqui dar alguma mensagem? Se algo acontecer de ruim, se algo acontecer de errado, se algo estiver sendo desviado dos ensinamentos de Jesus e dos postulados da doutrina espírita, aí sim eu virei aqui para orientá-los, para avisá-los, para dar-lhes uma nova direção em determinada tarefa ou em determinado trabalho. Então, esse exemplo que eu estou oferecendo a vocês, ele vem bem de encontro a este capítulo do livro Pão Nosso, Razão dos Apelos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Então, antes de invocarmos a presença dos espíritos, a ajuda dos espíritos, pensemos do porquê estamos fazendo isso, do para que estamos fazendo isso e qual o objetivo de fazermos isso. Acho que essa lição fica para todos nós na tarefa que realizamos dentro da casa espírita e fora da casa espírita. Então, fica aí a nossa mensagem de hoje, capítulo 54 do livro Pão Nosso, Razão dos Apelos. Desejo a você um bom final de domingo, lembrando que daqui a pouquinho, às 20 horas, nós teremos aí a nossa outra série, que é o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa semana para todos, com muita saúde, com muita alegria, com muita paz e com muita felicidade. E que continuemos fazendo sempre uma reflexão profunda a respeito de tudo aquilo que Jesus nos deixou e de tudo aquilo que a doutrina espírita tem nos oferecido a cada dia. Muita paz a todos. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um abraço.